Antes de começarmos, eu só queria lembrar a todos que há uma ordem judicial para a imprensa emitida para este caso. E para alguns membros da mídia e pessoas que estão aqui nas últimas semanas, tenho certeza de que vocês já estão cientes disso. Mas eu sei que há pessoas entrando e saindo o tempo todo. Então só quero lembrar a todos que existe uma ordem específica para a mídia que foi emitida neste caso. E todos presumem-se que já leram e concordaram com ela. Então, se houver qualquer violação ou problema em relação a isso, teremos que lidar com isso. Mas eu só queria lembrar a todos, especialmente aqueles que podem ter chegado recentemente ao tribunal. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que é essa ordem, pode falar com qualquer um dos oficiais do tribunal. Eles têm uma cópia dela. Podemos providenciar uma cópia para todos que precisarem ver e revisar. Certo, e com isso o que vamos fazer é seguir em frente. O réu, me desculpe, apresentou um pedido para adicionar a lista de testemunhas, para incluir na lista de testemunhas a senhora Thorndyke. Então, o que vou fazer primeiro é ouvir o réu, depois ouvirei a promotoria. Bem, obrigado, senhor England. Obrigado. Meritíssimo, basicamente, como a moção já se explica por si só. Há uma mulher, o nome dela é Emily Thorndyke, que é uma assistente social clínica independente licenciada aqui em Massachusetts. Ela é proprietária e atua de forma independente em seu próprio consultório de serviço social clínico chamado Wise Mind Therapy. Meritíssimo, tem o currículo dela. Ela se formou na Dover Sherburne High School, recebeu um diploma de bacharel em Sociologia pela Hartwick College, mestrado pela BC em 2019, é licenciada em Massachusetts. E, curiosamente, ela trabalhou no Hospital McLean, exatamente na unidade de curta permanência sobre a qual o doutor estava testemunhando, onde Lindsay ficou por 5 dias em janeiro de 22 para 23. Ela trabalhou por 5 anos como especialista em saúde mental, de maio de 2014 a maio de 2019. Ela foi gerente de serviço social clínico dessa unidade de 2019 a 2021. Então, ela basicamente tem cerca de 7 anos e 7 meses de experiência trabalhando nessa unidade, sendo a maior parte desse tempo como funcionária em tempo integral e depois por 1 ano como supervisora. ela saiu, como o tribunal já sabe, pela petição. Eu a avaliei. Obviamente, eu ficaria preocupado se houvesse algum tipo de ressentimento, por assim dizer. Algum processo pendente. Você foi demitido? Teve alguma dificuldade? Alguma reclamação de assédio? Ambiente de trabalho hostil? Absolutamente nada. Ela tem amigos que ainda são funcionários e ainda trabalham na McLean. E eu não conheço essa mulher. Literalmente nunca a encontrei. O envolvimento dela nesse caso aconteceu depois que um dos promotores, eu não me lembro qual, deu a entender durante o interrogatório direto, que McLean é uma espécie de instituição 5 estrelas. onde os médicos, os psiquiatras, os psicoterapeutas, os conselheiros, todos esbarravam uns nos outros no corredor tentando entrevistar a senhorita Clancy, que simplesmente se recusava displicentemente a receber cuidados e tratamento. O que não é o caso. Patrick testemunhou sobre suas observações. O tribunal está ciente de que o testemunho de Patrick, claramente em todos os aspectos, chegou à conclusão de que estava claro para ele que não havia funcionários disponíveis, exceto jovens atrás de placas de acrílico em seus celulares. Ela desenhava. Ela fazia caminhadas. Não havia terapia. Ela não conversou com nenhum terapeuta ou conselheiro. Então agora o júri fica com essa imagem de que McLean seria supostamente uma espécie de hospital 5 estrelas porque é afiliado, entre aspas, a Harvard. O que você, pela sua experiência, tenho certeza, assim como eu sei pela minha, está longe de ser verdade, na minha opinião. Mas não importa qual é a minha opinião. Eu poderia contra-interrogar alguém até não poder mais. Não faz diferença. Essa mulher postou um vídeo no TikTok que, assim como você, tenho certeza. Eu mal sei o que é o TikTok, mas recebi um e-mail de uma das pessoas muito ativas na comunidade do TikTok dizendo: olha, você precisa ver esse vídeo. Então eu vi. Isso foi há cerca de uma semana, talvez um pouco mais.
Quando vi o vídeo dela dizendo que não podia tolerar, e eu cito, as mentiras e as deturpações daquele depoimento sobre o Hospital McLean. Então eu disse ao meu investigador particular, Bob Jones, eu disse, Bob, não consigo encontrar essa mulher porque ela usava um pseudônimo, um nome falso ou algo assim. Ele foi atrás, nós escrevemos, ele ligou para ela, deixou recados. Ela não nos respondeu por uns 3 dias. Ele foi até a casa dela, ficou sentado na frente da garagem dela. Ela chegou do trabalho. Eles interagiram. Ele acenou, não queria assustá-la. E ela disse, eu pensei. E aliás, acredito que minha esposa também tinha escrito uma carta para ela, porque ela é enfermeira, e estava tentando entrar em contato com ela para que ela falasse comigo, mas sem resposta. Ela então disse para Bob, eu pensei que vocês eram todos IA. Eu não sabia que vocês eram reais. Achei que fosse spam. Ele então me deu o número dela. Eu falei com ela. Ela me contou exatamente o que eu coloquei na declaração juramentada ou na petição. E ela está disponível, pronta, disposta e capaz de testemunhar sobre as observações de um funcionário ao longo de 7 anos, inclusive como supervisora. Sobre o que é woeful. Ambiente que o Hospital McLean oferece, especialmente em feriados, como grandes feriados, tipo Ano Novo, o que é normal. Todos nós gostamos do Ano Novo. Mas, ainda assim, o Ano Novo... No dia seguinte daquele fim de semana, na segunda-feira, ninguém estava lá. E acho importante refutar a inferência que foi criada durante o interrogatório pelo promotor. Certo, Sr. Great. Deixe-me te perguntar uma coisa, e vou perguntar mais ou menos a mesma coisa para a promotoria. Fez. Qual é a relevância? Qual é o argumento para a relevância de como era o McLean? Pelo menos, porque ela não esteve lá por cerca de 1 ano. Se eu olhar para o petição, desculpe, eu isso vou está continuar correto? com o resto. Tudo bem. É verdade. Ela foi embora. Ela tem o próprio negócio agora e foi embora, mas foi só por 1 ano. Não houve nenhuma mudança nas circunstâncias entre a ida de Lindsay para aquele hospital na virada de 2022 para 2023 e a experiência profissional dessa mulher, que saiu 1 ano antes. E eu concordo com você. Isso não teria sido um problema se não fosse pelo tom do argumento repetido da acusação, de que ela era uma pessoa que rejeitava cuidados de saúde, que não queria cuidados de saúde. Teve a oportunidade e ela se afastou da oportunidade, o que, como eu disse, está o mais longe possível da verdade. Então eu acho que agora é por causa do questionamento deles diretamente diante do júri para deixar essa impressão. E a mulher que era médica de McLean foi um prazer ouvi-la. Ela era uma mulher adorável, e testemunhou o melhor que pôde sobre o caso. Mas eles ficam com a impressão de que McLean é um lugar maravilhoso e que ela simplesmente não tinha nenhum interesse em utilizar o que estava disponível para ela, que não estava disponível para ela. E ela está testemunhando sobre a prática habitual e suas observações ao longo de 7 anos e meio. Existe outra alternativa para chegar lá? Alguém que realmente trabalha lá ou trabalhou lá durante esse período? Esse é o período em que uma das coisas que, bem, sim, mas as coisas podem mudar em 1 ano, sabe? Eu acho que não. Bem, eu não sei. Acho que essa é a questão. Eu não sei. Isso é uma das coisas com as quais talvez eu tenha que lidar, mas era mais ou menos isso que eu estava perguntando. Se existe ou não, ou eu entendo o argumento. Certo. E eu entendo o argumento sobre relevância, mas se estamos falando sobre quadro de funcionários, ou a disponibilidade de programas e como isso funciona, essa testemunha representa uma lacuna aí. Acho que é só isso, estou me perguntando se há outra maneira de chegar lá. Então você sabe, as realidades da prática forense... Se você é a acusação, você envia intimações, faz as pessoas irem ao seu escritório, entrevista testemunhas. Se você é a defesa, elas somem. Por exemplo, Uma petição que estou trazendo com você é simplesmente buscar registros pediátricos que eu tive que pedir para Bob Jones, ir atrás, tentar conseguir os formulários, RIPA, tudo. E eles estão nos evitando terrivelmente. E eu vou pedir uma audiência por descumprimento de ordem judicial muito em breve. Mas o ponto que quero chegar é, se eles quiserem entrar em contato com McLean, tenho certeza de que a administração de McLean faria de tudo para fornecer todos os registros de que precisassem, como quantos funcionários tinham, quais eram seus registros de trabalho, seus médicos, seus conselheiros, tudo disponível. Eu sei que eu não posso conseguir isso. Então,
Estou sugerindo ao senhor, meritíssimo, que esta é uma oportunidade para uma pessoa que trabalhou lá por todos esses anos, que não tem nenhum interesse pessoal nessa disputa. Para testemunhar sobre o que ela observou, claramente dentro do período em que esteve lá. Ela saiu um ano antes de Lindsay entrar lá no ano novo, então certamente concordo com isso. Contra-interrogatório. Eles podem obter registros se quiserem, mas eu acho que é relevante. Eu acho que é relevante e acho que precisa ser usado para refutar a inferência que foi levantada. Tudo bem, obrigado. Obrigado. Vamos lá. Meritíssima, a promotoria se opõe à testemunha apresentada tardiamente, além das óbvias questões da regra 14. O fato de que não fomos notificados sobre essa pessoa, não houve nenhuma troca prévia de informações além do que está contido na declaração juramentada e do que conseguimos identificar no vídeo do TikTok dessa mulher. Não há nenhum relatório do investigador que, conforme admitido pela defesa, conversou com essa testemunha, essa pessoa. Além disso, temos várias outras questões problemáticas com essa testemunha. Uma delas é que essa pessoa não está sendo apresentada como especialista, então ela não seria isenta de uma ordem de isolamento das testemunhas. Mas o TikTok dessa mulher, conforme admitido, ela tem acompanhado o julgamento. Ela fala por vários minutos em um vídeo bem longo no TikTok, onde ela conta o que acha que são mentiras, com base nas observações que fez do depoimento de Patrick Clancy. Nós não fazemos ideia do que ela pensa ou quais são os comentários dela sobre o restante do julgamento, que presumimos que ela assistiu com base nos comentários feitos nesse vídeo em particular. Que ela descreve neste vídeo as experiências dela em McLean e as observações que fez e como elas são diferentes do que foi retratado no depoimento daquela testemunha em particular. Mas, ao longo deste julgamento, nós não temos apenas o depoimento daquela testemunha em particular. Nós temos registros de McLean, e os registros falam por si só sobre o que foi oferecido a ela, o que ela fez, o que ela recusou, qual foi o contato com cada pessoa que escreveu uma anotação naquele registro. Mas essa testemunha, admitidamente, não estava lá, não teve contato, não tem conhecimento do caso em si. E neste caso, meritíssimo, lidamos com fatos. Estamos apresentando fatos ao júri. Não estamos apresentando a opinião de alguém sobre que tipo de cuidado a ré recebeu durante sua estadia em McLean. Não é disso que trata este julgamento. Não é sobre isso que deveria se tratar. E se quiserem discutir isso no Tribunal da Opinião Pública, tudo bem, mas não dentro desta sala de audiência. Então, essa pessoa que disse que se importa com Lindsay neste vídeo, independentemente se outras pessoas se importam ou não, essa pessoa que disse que a acusação deste caso é uma abominação. Essa pessoa que disse que a área da saúde precisa ser responsabilizada pelo cuidado com a ré. Isso não é uma testemunha. Isso não apresenta fatos para este júri. E eu também concordo que há um problema com o tipo de depoimento relevante que ela poderia dar. Não há indicação de que as experiências dela nesses 7 anos, até dezembro de 2021, sejam exatamente as mesmas que teriam sido quando a ré estava naquela unidade de curta permanência em McLean. E a defesa teve a oportunidade de perguntar isso à doutora Goodhart e não fez. Então, é isso. Ei, espere um minuto. Acho que ela disse, eu não sei como estava a equipe. Ela não disse, eu não sei quantas pessoas estavam de plantão. Eu não sei se era uma equipe reduzida. Ela disse que naquele fim de semana específico, ela não sabia como estava a equipe, Bem, essa mas é a não lhe única perguntaram semana nada. que estamos falando. Certo, mas agora ele quer transformar isso em uma questão sobre as práticas e o procedimento comum do hospital. Mas essa não foi uma pergunta feita a ela, nem Vossa Excelência necessariamente teria permitido, já que ele estava tentando adaptar o depoimento às interações com o réu. Então, para ter a testemunha disponível para responder essas perguntas, que estava na instituição durante aquele período. Então, não aproveitar essa oportunidade e apresentar essa testemunha subsequente, chamando-a de testemunha de refutação, não é uma linha justa de questionamento. Não é uma linha justa de refutação, já que ela não estava lá durante o período. Então, nós nos oporíamos por todos esses motivos. Quero dizer, só para que todos saibam qual é o meu ponto de vista, eu não consigo imaginar que essa testemunha seria autorizada a dar, de certa forma, uma avaliação do McLean. Se for 5 estrelas e ela disser que é 2 estrelas, sabe, isso aqui não é o TripAdvisor, eu não permitiria isso. E não tem ninguém na unidade. Mas a pergunta parece ser... Para mim, é uma decisão mais difícil sobre qual seria o quadro padrão de funcionários e programas disponíveis em um fim de semana de feriado. Porque a testemunha do Ministério Público disse, eu não sei disso.
E isso parece ser algo sobre o qual talvez as partes possam chegar a um acordo para estabelecer também. Sabe, tem que haver alguém que ainda esteja trabalhando lá. Que diga o final de semana, 2 semanas. O final de semana depois desse não era feriado. Temos X pessoas lá. Temos X programas disponíveis. No final de semana de feriado, fazemos ou não fazemos? Isso é, para mim, é aí que está a disputa sobre esse pedido. Eu entendo as objeções do Ministério Público sobre permitir que pessoas que assistem ao julgamento possam dizer: eu discordo disso e quero testemunhar sobre o que eu discordo. Isso é preocupante. Mas estou falando sobre os fatos desse caso. Isso, se fosse qualquer coisa diferente desse tipo de fato, e essa testemunha não tivesse trabalhado lá, não tenho certeza se sequer estaríamos tendo essa audiência. Bem, e eu sugeriria que a advogada indicou que, na prática do tribunal, as pessoas ficam relutantes em dar informações para a defesa, mas existem caminhos processuais, que ele poderia seguir para obter essas informações envolvendo o tribunal ou intimações, e não houve nenhuma indicação de que ele realmente tentou fazer isso. E, novamente, eu sugeriria ao tribunal que temos os registros de McLean daquele período como prova, e eles são a melhor prova do contato, que as pessoas lá, a equipe que estava lá naquele dia, que esses 4 dias tiveram com o réu naquele dia. Então, do ponto de vista de que se há informações faltando, existem caminhos que ele poderia seguir se quiser contestar isso. Eu sugeriria que o testemunho dessa pessoa não é relevante, porque ela não estava lá. E eu concordaria que a melhor opção, se a defesa quiser apresentar isso como uma contestação, seria de alguém que estava lá, mas ele não tem isso. E por esses motivos, esse pedido deve ser negado. E você não precisa se comprometer com isso de forma alguma. Mas me parece que seria uma solução muito simples conseguir os registros da escala de pessoal, ou alguém do McLean que possa testemunhar sobre isso. Qual era a disponibilidade do programa em um fim de semana de meados de dezembro, se você fosse lá, em comparação com o fim de semana de Ano Novo? E pode ser que não haja diferença alguma. E isso meio que elimina o argumento. Então eu acho que provavelmente a melhor maneira de lidar com isso é talvez fazer um interrogatório preliminar dessa testemunha, assim o registro também fica claro. Mas isso também permite que as partes considerem, enquanto estamos organizando isso, talvez haja outra maneira de fazer, uma alternativa menos gravosa, por assim dizer, que reduziria o prejuízo para ambas as partes, sabe? Então, novamente. Eu não sei como o interrogatório preliminar dessa testemunha em particular, que claramente não estava lá e não teve contato com a instalação durante esse período, responderia as perguntas de Vossa Excelência. Bem, talvez possamos descobrir. Eu posso fazer as perguntas e nós poderíamos ver. Eu entendo o problema que eu meio que tive enquanto o caso estava acontecendo. O indivíduo que provavelmente estava, você esperaria, poderia falar sobre o quadro de pessoal. A diferença entre um fim de semana de feriado e um fim de semana comum. Disse que não estava ciente disso. Então, bem... Eu não sei se ela disse que não estava ciente da diferença. Ela disse que não sabia quem estava lá naquele fim de semana porque ela não estava trabalhando naquele fim de semana. Então, acho que há uma pequena diferença nisso. Mas, novamente, a testemunha estava disponível. O advogado poderia tê-la questionado sobre esse assunto, sujeito a qualquer tipo de objeção, e poderíamos ter tratado disso naquele momento, quando a testemunha estava no banco das testemunhas. Mas, novamente, essa testemunha está intimada, e se o advogado quiser reconvocá-la, ele pode. Existem caminhos que ele pode seguir se quiser continuar com essa linha de refutação, sem precisar chamar essa testemunha específica que foi sugerida. Esse é o ponto que a promotoria quer apenas expressar. Então eu vou considerar isso, quero analisar. Mas eu estou inclinado, só para que todos possam, talvez, ter uma ideia de para onde podemos ir com isso. Estou inclinado a realizar um voir dire aqui. Esta testemunha ou alguma outra testemunha. Então talvez o réu possa conseguir alguém que não tenha assistido ao julgamento, porque eu entendo que há uma questão sobre o isolamento das testemunhas. E isso pode ser uma consequência de um julgamento como este que está sendo transmitido. Sabe, como é que a gente pode evitar isso?
Mas isso realmente não vai afetar a relevância, o prejuízo, as determinações que eu tenho que tomar, sabe? De acordo com, sabe? Realmente de acordo com todas as regras, sabe? 401, 403, todas essas considerações que eu tenho que fazer. Então eu estou inclinado a fazer isso, a menos que as partes consigam pensar em eu não vou dizer uma alternativa melhor. Isso não seria justo com essa testemunha. Uma alternativa diferente. Eu acho talvez que a gente atenda também a não vai todos. concordar em nada, né? Então realmente vai caber a Eu você sei, como árbitro mas claramente decidir. uma decisão é necessária. O que estou tentando fazer é colocar isso em pauta. Se as partes puderem concordar, acho que vocês três me conhecem. Se isso, eu não tenho problema em tomar uma decisão. De verdade, não tenho mesmo. Mas eu só queria dar a todos a oportunidade de talvez criar uma solução. E se eu tiver que fazer isso, é isso que quero dizer quando digo que vou analisar. Então, vou avisar as partes. Posso só pedir, Claro. meritíssima? Se a senhora for analisar isso, considerar com atenção que olhe com mais detalhes esses registros, reclamação possível após Claro. o caso de danos, para que Vossa Excelência possa ver a extensão do contato, a quantidade de anotações de pessoas que realmente lidaram com isso, porque, novamente, esse é o ponto. Esse é o sim. O problema aqui é o contato que ela realmente teve. Não que talvez não tenha sido oferecido a ela em outros momentos, mas o que ela teve enquanto estava lá. Então esse é o ponto. Certo, vou analisar isso. Vou revisar minha anotação sobre o médico que testemunhou de McLean. E então podemos lidar com isso. Isso. Essa seria uma testemunha que seria chamada mais tarde no julgamento de qualquer forma. Então isso vai me dar a chance de fazer isso, revisar isso, comunicar minha decisão a vocês três e então podemos, dependendo do que acontecer, ou agendar uma audiência preliminar ou seguir a partir daí. Certo. Mas tudo bem, obrigado. Obrigado a todos por concordarem e discutirem isso um pouco mais cedo. Assim me dá a chance de revisar os registros e os argumentos.